Oi, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos falar sobre a toxicidade dos metais pesados. Uma das principais perguntas que surge quando nós falamos de metais é: por que os metais são tóxicos? E todos os metais são tóxicos? Então, a primeira resposta que eu tenho a dar para vocês é que os metais eles são tóxicos porque eles conseguem reagir com o nosso sistema biológico. Então, a partir da interação deles com o sistema biológico, eles passam a ser tóxicos. Podem aí formar cátions, podem interferir com a formação do DNA e também com a atuação da nossa célula. Como tipos de metais tóxicos, nós temos o chumbo, o mercúrio, arsênio, o níquel e o cádmio. Nós temos também metais que são essenciais para o nosso organismo, como o zinco, o ferro e o cobre. É claro que o uso em excesso desses metais pode sim trazer toxicidade ao organismo, mas eles são essenciais, nós precisamos deles para que o organismo tenha suas funções, mas o excesso pode sim ser tóxico. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente é que os metais, eles são elementos. Eles não são nem criados, nem destruídos. Nós não conseguimos destruir um elemento. Por exemplo, nós não conseguimos destruir o carbono. Nós podemos queimar uma árvore, mas o carbono ele vai ir para o ambiente. Nós não conseguimos destruir ele. Do mesmo jeito acontece com o metal. Nós não conseguimos destruir. Eles também não são biodegradáveis, ou seja, o nosso organismo não consegue transformar os metais. E muitas vezes eles acabam ocasionando bioacumulação. Nós já falamos sobre isso na aula de meio ambiente, né? Como que ocorre essa bioacumulação. E os metais, eles têm essa característica de bioacumular. Os metais, eles podem atuar de diversas maneiras. Uma das maneiras é a inibição enzimática. Então, eles se ligam à enzima e acabam inibindo a função dessa enzima. Então, a enzima não consegue, por exemplo, metabolizar, atuar, transformando compostos endógenos. E isso acaba sendo um prejuízo muito grande para o nosso organismo. Nós precisamos da atuação dessas enzimas para biotransformar diversos componentes, né? Claro que cada metal tem uma atuação em enzimas específicas. Nós vamos falar, claro, só dos principais. Daqui a pouco eu vou falar sobre um que inibe a enzima e eu vou explicar como que ele atua nessa enzima. Nós também temos metais que se ligam, metais que são tóxicos para o nosso organismo, que se ligam aos locais onde os metais essenciais deveriam se ligar. Como, por exemplo, o cádmio, o cobre e o níquel, que se ligam no local do zinco. Então, o zinco não consegue se ligar a esse local e acaba aí perdendo o efeito, a célula acaba não conseguindo ter a sua função como tinha antes. E nós temos os danos oxidativos. Então, a partir do momento que o metal ele entra no organismo, ele causa muito dano oxidativo. Então, nós vamos ter a presença de espécies reativas de oxigênio e essas espécies reativas de oxigênio acabam causando diversas alterações no organismo, como, por exemplo, a modificação oxidativa do DNA, que pode sim ter aí o potencial carcinogênio. Então, esses mecanismos do metal acabam comprometendo a fisiologia humana normal. Assim como outros agentes tóxicos, a toxicidade no metal ele vai estar muito ligado à dose utilizada, à dose que a pessoa foi exposta, a via de exposição, a duração de exposição, né? Então, por quanto tempo ficou exposto a essa substância, a esse metal, a frequência de exposição,
Também a idade na qual ocorreu a exposição. Nós sabemos, por exemplo, que os metais eles acabam sendo mais prejudiciais a crianças e idosos. Então, é bem comum ter intoxicação, né, por crianças ou por idosos, principalmente porque as crianças elas acabam se alimentando com uma quantidade maior do que proporcional ao peso, né, corporal que um adulto, e nos idosos a metabolização deles é diminuída e acaba tendo uma dificuldade maior do organismo em retirar esse composto presente no nosso, né, no corpo, quando pode ser retirado, quando não fica acumulado. O sexo também, e isso está muito ligado ao tipo de metal. Alguns metais nós vamos ver está ligado à osteoporose, né? Pode causar osteoporose. Nós sabemos, por exemplo, que as mulheres elas têm uma maior tendência a ter osteoporose, então vai ter uma toxicidade maior, porque ela já tem a tendência, né, a ter osteoporose, principalmente próximo ali à menopausa. Então nós vamos falar sobre metal que atua aí, nós já vamos ter uma atenção maior nesse quesito. E também a capacidade de biotransformação do organismo, como eu falei, né? Idosos, eles vão ter uma biotransformação menor, consequentemente a eliminação também vai ser menor. Então, vamos falar sobre os principais metais tóxicos. Lembrando que os metais essenciais, dependendo da quantidade de exposição, também são tóxicos, mas eu não vou entrar em detalhes sobre eles, eu vou falar só sobre os principais, os que mais apresentam toxicidade, que mais apresentam estudos. Mas se vocês tiverem interesse, no final da aula eu vou deixar o livro, né, que eu utilizei para fazer a aula. Se vocês tiverem interesse, vocês podem ir lá ler esse livro com paciência. Tem bastante dados interessantes sobre os metais tóxicos. Vamos começar falando do arsênio. O arsênio é um metal conhecido como veneno dos reis. Quem gosta de história, né, com certeza já lembrou um pouquinho aí sobre o arsênio. Então, o arsênio era utilizado na Idade Média como um composto para cometer homicídio, né? Então, ele era colocado na comida, na água, na bebida do rei, para que ele sofresse intoxicação, né? E acabasse morrendo. Então, essa história de ter pessoas para experimentar a comida para ver se não estava intoxicada surgiu devido ao arsênio. O arsênio, ele pode atualmente, né, entrar em contato com nós devido à exposição ocupacional, principalmente durante a fabricação de praguicidas, herbicidas e produtos agrícolas. Também podemos ter exposição ambiental durante a utilização de água contaminada, queima de carvão, alimentos, principalmente frutos do mar, e poeira com arsênio, né, com presença de arsênio. E nós observamos que os tabagistas eles têm uma exposição maior ainda a arsênio, porque é utilizado, né, principalmente em praguicidas agrícolas e acaba tendo uma grande concentração no cigarro, na nicotina, junto com a nicotina, né, do tabaco. Nós temos duas manifestações bem comuns do arsênio, que é a intoxicidade aguda, que ocorre 1 a 2 semanas após exposição, e em concentrações bem pequenas, né? Se vocês forem ver, doses fatais fica entre 70 a 180 miligramas de arsênio. Como sintomas, durante a intoxicação aguda, nós temos febre, anorexia, hepatomegalia, melanose, arritmia cardíaca, né, e falência cardíaca. Em relação à ingestão, né, quando ocorre ingestão de arsênio, nós temos uma danificação muito grande da mucosa, do sistema gástrico, do sistema digestivo. É como se fosse uma corrosão e
acaba tendo aquela sensação de queimação, é bem característico de doses elevadas de arsênio. O arsênio ele não tem gosto, é inodor, então por isso foi por muitos anos utilizado para homicídio. Outra característica interessante é que o arsênio ele acaba diminuindo a sensação que nós temos no sistema nervoso periférico. Então, tem-se uma grande perda do tato, da sensação, né, sensorial. Até ficou meio repetitivo. Mas nós temos aí perda do tato, perda dos sentidos sensoriais. Na toxicidade crônica, nós vamos ter a exposição podendo ser em altas doses por um tempo prolongado ou em baixas doses. Quando nós temos uma exposição em altas doses, nós vamos observar principalmente câncer de pele e problemas hepáticos, como icterícia, dor abdominal, hepatomegalia, cirrose, ascite e carcinoma hepatocelular. Em doses baixas, nós observamos neuropatia periférica, que é essa dormência dos pés e das mãos, seguida de agulhadas, de formigamentos. É bem comum. Outra característica muito interessante é a formação dessas manchas brancas na unha, mas não essas manchinhas que nós temos pequenininha aí, que é uma coisa normal de ter na unha. São manchas como se fosse presente na unha inteira, ó, vocês estão vendo? Isso é uma característica muito grande de contaminação de arsênio. Tem outros metais que também causam essa contaminação, essa reação, né? Esse sintoma. O que acontece? O arsênio ele se acumula na unha e por isso fica essa mancha presente nas unhas. Nós temos que o arsênio ele causa um estresse oxidativo muito grande. E esse estresse oxidativo acaba oxidando o DNA, acaba também alterando o estado de metilação do DNA. A partir do momento que nós temos uma alteração nesse estado de metilação do DNA, o DNA ele começa a ser lido errado, digamos assim. Nós temos a metilação, normalmente a metilação acontece no DNA, pode acontecer no DNA, para suprimir aquele pedaço do DNA, aquele gene, por exemplo. Então, a partir do momento que nós temos uma alteração nesse estado de metilação, nós vamos ter uma alteração na formação do DNA, uma instabilidade genômica. Isso também compromete muitas vezes o reparo do DNA e, consequentemente, vai estar ligado ao câncer, à probabilidade, né, de surgimento de câncer. E aí o arsênio está envolvido em diversos tipos de câncer, como câncer de fígado, rim, pulmão. Ele é bem conhecido por isso. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre metilação do DNA, eu deixei um vídeo aqui bem rápido, mas é só sobre a metilação, não está mostrando como o arsênio atua metilando, até porque ia prolongar-se demais a nossa aula. Mas se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo sobre a metilação do DNA, é bem importante e é bem interessante. Quando a gente fala de tratamento, depende muito do tempo de exposição. Nas exposições agudas, a primeira coisa que deve se fazer é tratar os sintomas, fazer reposição de líquido, manutenção da pressão sanguínea e administrar um quelante oral. Esse quelante vai se ligar ao arsênio e vai auxiliar na remoção do arsênio do organismo. Só que ele só tem efeito, só foi observado efeito quando utilizados em intoxicação aguda. Já na intoxicação crônica, o quelante não tem tanto efeito. A única atuação que nós podemos ter agora é
diminuir, reduzir a exposição ao toxicante. O chumbo também é um metal que acaba ocasionando diversas alterações fisiológicas no nosso organismo. Inclusive, na aula prática, nós vamos fazer detecção de chumbo. Então, eu vou mandar para vocês uma aula prática sobre isso, para nós realizarmos semana que vem essa prática. Então, o que o chumbo, aonde que o chumbo primeiramente vai estar presente? O chumbo ele está presente na gasolina aditivada, em tintas, inclusive, agora nem tanto, né? Diminuiu bastante a presença, mas ele também pode estar presente em tintas de cabelo, batom, também diminuiu, mas nós tínhamos muito chumbo em batom para fazer com que ele ficasse mais tempo fixado na boca. Ainda tem, pessoal, não se iludam, porque nós ainda temos batons que tem chumbo para fixação do batom na boca. Nós temos chumbo também em removedores de tinta, soldas e agora pouco, mas ainda tem em encanamentos. É pouco, mas ainda tem. Como ocorreu uma diminuição muito grande do chumbo, nós temos uma contaminação menor das pessoas, mas ainda tem sim toxicidade e ainda tem casos de contaminação por chumbo. O chumbo ele pode trazer diversas alterações dependendo do sistema onde ele interage. Por exemplo, no sistema neurológico, nós temos encefalopatia manifestada, déficit de atenção, déficit de QI. Então, são efeitos bem observados. E aqui, pessoal, depende também se é adulto ou se é criança. Em adultos, nós vamos ter déficit de QI, déficit de atenção e também encefalopatia nessas concentrações aqui. Em criança, não. Em criança, nós só vamos observar encefalopatia quando a concentração está acima de 100, 120 microgramas por decilitro. Então, para ter manifestação de toxicidade em crianças, nós precisamos de uma concentração maior do que no adulto, por exemplo. Nós observamos também em relação ao sistema nervoso central uma diminuição na velocidade da condução nervosa, tanto em crianças como adultos. E isso faz com que tenha-se uma diminuição nas sensações do sistema nervoso periférico e também na reação da pessoa. A pessoa tem uma dificuldade, por exemplo, para caminhar, uma dificuldade para ouvir, tem tontura, é bem característico de contaminação por chumbo. Em mulheres ainda nós temos efeitos no útero, podendo sim ser tóxico, maior ainda, mais tóxico ainda em mulheres grávidas. A outra alteração que ocorre é no sistema hematológico. E aqui nós temos uma grande atenção, porque é a partir dessa interação com o sistema hematológico que nós conseguimos realizar o teste em laboratório. Então, eu vou falar um pouquinho mais para vocês, porque a gente vai realizar esse teste amanhã não, semana que vem, e é importante. Então, o que acontece? No sistema hematológico, o chumbo, então, ele acaba bloqueando diversas enzimas que são responsáveis pela formação do heme, interferindo, então, e muito na produção de massas, podendo, dependendo da concentração, claro, uma concentração extremamente elevada, causar anemia. É bem sugestivo, tá? Então, é uma característica aí quando a concentração está extremamente elevada. Como eu falei, ele atua em diversas enzimas, tá? Nós vamos ter a atuação dele na ala-sintetase e na ala-desidrogenase, inibindo a formação, consequentemente, de
linogênio. Nós também temos a inibição do coproporfirinogênio, oxidase, né? Que transforma o coproporfirinogênio em protoporfirina. Isso acaba interferindo e muito na atividade hematológica, na formação de hemácias. Além disso, ele inibe essa proporfirina 4 em ser transformada no grupo M devido à inibição da enzima ferroquelatase. Então, nós temos aí, aqui já foi 1, 2, 3, 4. A quinta enzima que ele inibe é a enzima M-oxidase, que transforma o M em bilirrubina. Então, nós temos essas interações. Ele também inibe a absorção de ferro, tá? Então, o ferro não consegue entrar na mitocôndria por causa dessa inibição. Então, o que nós observamos? Nós vamos observar que vai ter um aumento de ALA, porque ele inibe a transformação de ALA, e também vai ter, por causa da inibição da ALA-D, e também vai ter um aumento de protoporfirina eritrocitária. Então, essas são algumas características. Além disso, dependendo da concentração, em concentrações extremamente altas, nós podemos ter anemia. Em relação às alterações renais, o chumbo ele pode causar nefropatia e pode interferir no metabolismo da vitamina D. Então, a vitamina D acaba não atuando, não sendo biotransformada, e ela não vai conseguir atuar na absorção de cálcio. A absorção de cálcio vai ser comprometida. Consequentemente, pessoas que têm probabilidade de ter osteoporose acabam tendo uma osteoporose agravada. É uma consequência da intoxicação por chumbo. Além disso, nós vamos ter efeitos cardiovasculares, como hipertensão, principalmente devido à inativação do óxido nítrico endógeno e também do GMP cíclico, que são responsáveis pela vasodilatação. Além disso, o chumbo ele também altera o sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazendo com que ocorra um aumento da atividade simpática e, consequentemente, nós vamos ter uma contração maior, uma vasocontração maior e também um acúmulo de água no organismo que podem aumentar a pressão arterial. Ele também atua como imunossupressor, porque ele diminui a quantidade de células responsáveis pela defesa do organismo. Em relação ao tratamento, nós podemos utilizar quelantes, que são aí essenciais para o tratamento de chumbo. O mercúrio também é um metal que causa e muito casos de intoxicação. Então, eu já falei para vocês em uma aula sobre ele, hoje eu vou só relembrar um pouquinho. Então, o mercúrio, ele está na temperatura ambiente na forma líquida. O vapor do mercúrio, ele é mais perigoso que a forma líquida, podendo sim causar uma intoxicação com maior facilidade e mais letal, digamos assim. A exposição, ela pode acontecer devido à via alimentar, através do peixe, nós já falamos sobre ele, da bioacumulação, e através da água também. E em relação à exposição ocupacional, nós temos uma exposição maior em pessoas que trabalham na fabricação de instrumentos científicos e também de aparelhos eletrônicos que utilizam mercúrio, e pessoas que trabalham na extração de ouro. Lembram lá que
o mercúrio é muito utilizado ainda para a extração de ouro e também ele está presente na restauração dentária. Então, os dentistas também acabam tendo uma presença, um contato, né, maior com o mercúrio. Atualmente está se modificando, né? O mercúrio está sendo utilizado com menos frequência, mas ainda há utilização em restauração dentária. Como eu falei para vocês, o vapor é o que apresenta maior toxicidade e ele vai causar bronquite aguda e corrosiva. Também vai causar pneumonite intersticial e pode sim alterar o sistema nervoso central, onde a pessoa vai sentir um tremor e também tem uma irritabilidade aumentada. Quando nós falamos de mercúrio inorgânico, é a combinação do mercúrio com outros metais. Essa combinação ela vai afetar principalmente os rins, causando a doença glomerular imunológica. O metilmercúrio, que é o mercúrio metilado, ele pode causar neurotoxicidade, parestesia, ataxia, dificuldade de andar, sensação de fraqueza, perda da visão e audição e também atrofia cerebral. Mas como que é o mecanismo tóxico do mercúrio? Então, o mercúrio ele faz uma ligação com os grupos sulfidrilas presentes nas proteínas celulares. A partir do momento que ele faz essa ligação, ele acaba causando dano à célula e pode sim causar a morte celular. Além disso, o mercúrio ele interrompe a formação de microtúbulos, consequentemente, nós não vamos ter a multiplicação celular, né, por causa da falta desses microtúbulos, muitas vezes causando aí morte celular também. Nós temos ainda inibição enzimática causada por ele, estresse oxidativo e interrupção da síntese proteica e também do DNA. Consequentemente, nós vamos ter uma diminuição na quantidade de células e também na atuação dessas células no organismo, podendo aí mudar as características fisiológicas do nosso corpo. Então, como eu falei para vocês, os metais, eles muitas vezes atuam no DNA celular. E essa atuação no DNA pode sim comprometer a formação de novas células, comprometer a formação de proteínas e de compostos essenciais por essas células, que são extremamente importantes para a fisiologia do nosso organismo, para a manutenção da homeostasia. Além disso, esses compostos muitas vezes alteram tão drasticamente o DNA que pode sim promover ou ser um estimulante do câncer. A pessoa às vezes já tem tendência a ter câncer e depois da exposição a tendência aumenta, digamos assim. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.